Sejam bem-vindos a um vídeo de maratona literária de carnaval, onde nos próximos dias eu estarei tentando dedicar todo o meu tempo à leitura. Hoje é 12 de fevereiro e até agora eu só consegui finalizar um livro esse mês e eu quero tentar terminar mais uns 2 ou 3, a começar por um livro que eu já iniciei no Kindle, que é Feira das Vaidades. Falta metade do livro para me finalizar e é uma leitura que eu estou gostando, então nesses próximos dias, hoje é quinta, e eu estava até pensando em iniciar esse vídeo amanhã na sexta, mas decidi fazer logo aqui a abertura dele e hoje já começo as leituras hoje também. E amanhã de manhã eu não vou ter tanto tempo quanto hoje para gravar essa introdução. Então no Kindle é Feira das Vaidades e eu vou mostrar para vocês também alguns livros físicos que eu quero ler durante esses dias. E a pilha de edições físicas é um tanto quanto grandinha, mas também eu não acho que eu vá conseguir ler todos durante esses 5 dias. E esse também não é o objetivo, é apenas focar e me dedicar mais a essas leituras e apenas tentar ler durante esses dias. Como eu mostrei pra vocês no Kindle, temos Feira das Vaidades. Eu acho que eu vou tentar terminar esse livro. Faltam uns 500 páginas ainda aqui na edição do Kindle, porque na edição física ele tem uns 700, 800 páginas. Mas no Kindle ficou mais, então eu vou tentar terminar ele. Caso eu consiga e ainda queira ler mais alguma coisa no Kindle, eu tenho o lançamento do filho do Stephen King, do Joe Hill, que é O Sacrifício. Vai ser o primeiro livro que eu vou ler desse autor e eu achei um enredo desse bem interessante. Então, quem sabe eu não consigo pegar ele para ler também. E então temos aqui O Monge. Tô com muita vontade de ler esse livro, que é um clássico da literatura gótica. E eu acho que ele combina com dias chuvosos, que é o que estamos tendo por aqui. Então, assim, esse eu quero pegar para ler. Estou bem curiosa para fazer essa leitura. E os próximos dois agora são de contos, que eu acho que é uma ótima ideia para dar uma quebrada, talvez, em leituras mais densas. Ler pelo menos um desse daqui, Sombras da Noite, de Stephen King. Eu acho que eu já li dois. Não foi só um. Estou na página 65. Então, ler mais uns 2 ou 3 contos. Começar os contos desse volume 4, que é o último que falta para mim terminar a releitura de Sherlock Holmes. Tem 2 coletâneas de contos, que são Os Últimos Casos de Sherlock Holmes e Histórias de Sherlock Holmes. Então também quero tentar ler pelo menos 2, 3 contos. Então para isso é isso, ler pelo menos 1 ou 2 contos. Tenho aqui Jurassic Park, essa edição muito bonita da Aleph. Tô querendo pelo menos começar essa leitura. E é outro livro que eu tenho muita vontade de ler, até por conta dos filmes, pelo menos os primeiros eu gosto muito, os outros também eu não achei, foi um bom entretenimento apesar de tudo. Então quero conhecer essa obra de forma escrita. Aí ele vem com marca-página. Bem bonitinho. Agora, esse daqui, que é Alice no País das Maravilhas, eu pretendo ler durante esses 5 dias. E é um livro que era meu sonho ter nessa edição aqui da Zahar. E eu não consegui pegar nele em janeiro, mas agora em fevereiro eu não quero que ele passe. E aqui tem as duas obras. Tem tanto Alice no País das Maravilhas. Desculpa. Tem tanto Alice no País das Maravilhas como Alice através do espelho. Então não sei se eu vou conseguir ler os dois, mas pelo menos Alice no País das Maravilhas eu quero. E qualquer coisa, Alice através do espelho fica para o próximo mês. E essa edição tá muito linda mesmo, cheia de ilustrações, muitas ilustrações mesmo. Quando eu for começar a leitura dele, eu dou uma folheada para vocês verem. Enquanto eu estiver lendo também, eu vou mostrando um pouco das ilustrações. Então, assim, o principal objetivo desse vídeo é terminar a Feira das Vaidades e começar e terminar Alice no País das Maravilhas.
Voltei trazendo atualizações de leitura para vocês. Hoje é domingo de manhã e eu terminei Feira das Vaidades. E assim como diz o título, esse livro é de fato uma Feira das Vaidades, onde acompanhamos aqui duas personagens após o período escolar. Elas voltam para casa e a partir daí a história de suas vidas começam a desenrolar com casamentos planejados, apresentação em alta sociedade, e vemos cada uma delas, elas são distintas entre si, e cada uma segue também um caminho distinto, onde uma é uma pobre coitada e a outra uma completa aproveitadora. Também vemos que uma talvez seja totalmente vítima e simplória demais para não sofrer nesse meio. Temos também depois algumas reviravoltas muito interessantes, principalmente na parte do final do livro. E de um modo geral foi uma leitura que eu gostei muito. É tanto que eu fico sempre entrando no site da Pedra Azul agora para ver se eles têm disponível esse livro, a edição física, porque eu tenho interesse em comprar futuramente para ter a minha própria edição. E de uma forma ou de outra, eu gostei do final. Talvez eu esperasse uma ou duas coisinhas diferentes, mas foi um final interessante. E apesar de tudo, também uma leitura extensa, com várias partes bem descritivas. Tinha umas partes que começava que você pensava, nossa, o que é que isso tem a ver com a história e eu já tô cansada disso, e lá no final você entendia. E até também para nos apresentar um pouco da época em que a história passa, o panorama geral. Então, assim, gostei do livro e estou feliz em finalmente ter terminado essa leitura. Comecei também a leitura de Alice e já tô na metade da história. Gente, a história de Alice é bem curtinha, né? Essa edição aqui tem 100 páginas e até menos, porque o que faz ter essas páginas é porque a história começa depois de as apresentação do livro, a parte introdutória e também a parte das ilustrações que chegam a ocupar uma boa parte dali das páginas. Mas se não, essa história seria ainda mais curta e eu tô gostando desse livro. É um livro que chega a ser divertido. Com certeza eu vou conseguir terminar hoje essa parte de Alice no País das Maravilhas. Aqui também tem um, que eu vou considerar um conto, que não tinha nas outras edições, e nessa edição aqui tem. Mas era uma história que tinha ficado de fora nos livros antigos de Alice. E assim, gente, uma história doidinha, divertida e rápida de ler. De fato, uma história para criança, divertida, mas ao mesmo tempo eu acho que quando uma criança lê isso aqui fica meio também sem entender muita coisa. Mas é uma historinha legal, tô gostando. E como eu mostrei também aqui nesse vídeo, chegou esse livro aqui em casa, Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Esse ano, esse autor entrou em domínio público, então com certeza vai ter várias edições dele disponíveis por outras editoras. E eu já li esse livro aqui, eu acho que foi minha primeira leitura, eu não lembro exatamente o ano, foi 2020 ou foi 2021, e eu gostei demais, eu li no Kindle. Pretendo reler também aqui nessa edição. Sim, como eu falei, como esse livro agora entrou em domínio público, eu acredito que essas edições aqui da Companhia das Letras vai ficar mais em conta. Esse livro aqui, eu peguei ele num preço muito bom no dia, na App Day. Além de ele estar com preço bom, eu tinha um cupom. E chegou minha oportunidade de começar a adquirir minha coleção de Thomas Mann, nessas edições aqui mais especificamente. Saiu uma também pela Penguin de A Montanha Mágica, que eu achei bem bonita. A única coisa que eu não gosto é essa lombada branca, porque eu sinto que com o tempo ela vai ficar bem sujinha. E também essa soft touch deixa um pouco a marca dos dedos, mas nada que me incomode tanto assim. E eu tô muito feliz em começar essa coleção e em ter já o primeiro livro desse autor. E como eu falei pra vocês, com certeza eu vou conseguir terminar essa história de Alice ainda hoje pela manhã. E aí eu tô pensando em começar ou Jurassic Park ou a leitura de O Monge, que é o que eu tô mais um pouco inclinada por conta até mesmo do clima, que está de chuva, nublado. Eu sinto que esse tipo de história gótica sombria combinam bastante com esses dias. Ah, eu esqueci de acrescentar que além da história de Alice em si ser uma história curtinha, essa parte aqui onde tá esse segundo marcador é todo de notas. Então, assim, tanto a história de Alice no País das Maravilhas como Alice através do espelho e mais um conto que tem aqui são histórias curtas, rápidas de ler. O que na verdade está levando mais tempo para mim ler são as notas, que tem notas que são enormes e fora que ainda tem imagens. Eu vou dar uma mostradinha aqui para vocês. Então, aqui está as notas, que são bastante extensas, e além de serem bem extensas, ainda são compostas por imagens, o que torna essas notas ainda mais esclarecedoras, e é o que também está tornando a leitura um pouco mais extensa, porque senão acho que eu já teria terminado. Mas, assim, é uma leitura que eu estou fazendo com calma, gostando também das notas, porque a gente aprende mais sobre a história e o contexto de uma forma geral.
Terminei a leitura de Alice no País das Maravilhas e, assim, essa história é muito doidinha mesmo, e praticamente sem sentido. O que é explicado no final da história o porquê que é dessa maneira, e aí sim passou a fazer todo sentido. Não que também seja muito difícil de perceber isso ao longo da história. Inclusive, eu acho até que eu já sabia que o final era assim, já era uma informação que eu tinha e havia esquecido, e por isso que eu ficava sempre meio que sabendo como seria o final dessa história, mas eu gostei. Foi um livro que eu tinha muita vontade de ler, é uma história que eu tinha vontade de conhecer assim, através de conhecer ela escrita, e eu fiquei muito feliz em ter finalmente concluído essa leitura, e eu indico para você, se assim como eu, você tem esse interesse em conhecer as obras, independente até se você vai gostar totalmente delas, mas também entendendo a importância de uma obra como essa para a literatura, para o cinema, para a cultura de um modo geral. Aí, logo em seguida, começa a Alice através do espelho, mas eu não vou ler mais hoje. Agora à tarde eu decidi que vou começar a leitura do Monge, e como eu já falei aqui, é um clássico do gótico. Esse, esse livro foi escrito em 1796 e é uma obra-prima da ficção gótica e o primeiro romance de terror da literatura inglesa. Então, eu estou bem interessada para começar a leitura desse livro. Também estou com vontade de ler Sombras da Noite, do Stephen King. Me deu vontade de ler um conto desse livro, então eu acho que eu vou ler mais um, agora de tarde também. Então, essas serão as obras que irão me acompanhar ao longo dessa tarde. E uma coisa que eu percebi enquanto estou editando esse vídeo é que tem momentos que a iluminação fica oscilando. Desde ontem está chovendo muito aqui. Aliás, desde o início desse mês já está chovendo bastante e fica nublado, aí o sol aparece, de repente nublado quase que no mesmo instante, aí fica essa oscilação na luz. Agora mesmo, a gente não tá nem na metade da tarde, ainda é 2 horas da tarde e já tá bem escuro aqui assim, dá pra ver até aqui pela iluminação, apesar que eu também tô aqui embaixo, tô aqui sentada no chão, então a luz da janela não chega bem aqui onde eu tô nesse ponto. E por enquanto é isso, até o momento eu estou satisfeita com o resultado dessa maratona e provavelmente agora eu só vou voltar com atualizações pra vocês na parte da noite. Olá, ontem eu terminei a leitura de O Monge. Foi o único livro que eu consegui ler. Quando eu terminei já era 1 hora da manhã e eu acho que eu não tenho palavras para descrever esse livro. Primeiro de tudo, que ele não era nada do que eu estava esperando. Foi uma história terrível, muito terrível. Eu não sei explicar, assim, de verdade, eu não sei usar palavras para descrever o quão terrível essa história é. Perversa, maligna, todas essas coisas ainda é pouco para descrever esse livro. E o final desse livro, nossa, foi tão chocante de uma forma tão bizarro, tão triste o desfecho de alguns personagens aqui. Nossa, pura crueldade essa história. E eu não posso nem dizer que eu gostei desse livro, porque não tem como gostar dessa história. Eu acho que o intuito dela é ele causar desconforto, mal-estar, total aversão a esses personagens. A tudo que acontece aqui, a maneira que acontece. De verdade, que coisa bizarra, que coisa assombrosa. Então, assim, eu não sei nem se eu consigo recomendar esse livro. De verdade, eu nem sei se isso aqui. Ah, eu não sei. Fica aí ao seu critério. E eu me sinto um pouco sugada depois dessa história. Até um tanto desanimada pra ler, na verdade, pra ver o tanto que esse livro mexeu comigo. Mas hoje eu vou tentar ao máximo ler pelo menos alguns contos aqui, desses aqui do Stephen King e também do de Sherlock Holmes. Eu tô com muita vontade também de iniciar pelo menos ali aquela parte introdutória de Jurassic Park, pra ver se muda os ares, se minha mente, sabe, se afasta dessa última história, porque, meu Deus, fiquei sinceramente sem palavras.
quarta-feira de tarde. Ontem eu não apareci aqui para falar com vocês, mas eu consegui avançar em algumas leituras. Passei um pouco da metade do livro de contos do Stephen King. E assim, eu não tô gostando de todos os contos, mas alguns eu tô achando interessante, principalmente um envolvendo uma lavadeira de roupas e caminhões. Tem um que também se passa no mesmo universo de A Dança da Morte. E assim, foi um conto curtinho e nem tão interessante, mas ainda assim eu gostei de ter voltado a esse universo da história. Quanto a Jurassic Park, também cheguei na metade do livro. Aliás, eu passei da metade. E também está sendo bem interessante, o livro tem sido bem fiel até aqui no que eu tenho lido. Claro que tem suas diferenças, mas eu tô gostando da leitura. E o legal é que o filme fica passando na minha cabeça durante a leitura. E eu retomei a leitura de Alice, agora com Alice através do espelho. Eu acho que eu já devo estar até próximo da metade de Alice através do espelho, porque um dos objetivos dessa maratona é terminar esse livro, e eu acho que eu vou conseguir terminar ele ainda hoje. Estou gostando mais de Alice através do espelho do que gostei de Alice no País das Maravilhas. Voltei para terminar o vídeo e dizer que eu estou muito feliz com o resultado dessa maratona. Eu consegui ler bastante durante esses 5 dias. Consegui finalizar a leitura de Feira das Vaidades, que eu já vinha lendo desde janeiro. E toda leitura, por mais boa que ela seja, se você passa muito tempo ali, dependendo do tamanho do livro e do ritmo da história e até mesmo o tipo de história, a história, por mais boa que seja, como eu disse, acaba se tornando um pouco cansativa. E eu já tava com medo disso acontecer com esse livro, porque dependendo do estilo do livro, quanto mais tempo você passa sem pegar no livro, mais você perde o interesse. E em 1 ou 2 momentos, acabava que eu nem me lembrava muito dessa leitura, mas sempre que eu retornava à leitura, eu continuava no mesmo entusiasmo. Então já foi muito bom começar essa maratona finalizando esse livro. Estou muito feliz com essa leitura. Claro que teve, como eu já falei, seus altos e baixos. Em alguns momentos era extremamente lenta e algumas coisas que eu ficava ali me perguntando pra quê, tipo, o que é que isso vai acrescentar na história. Ainda que se interligasse com toda a história principal, mas acabava sendo um pouco cansativo. Mas também nos ambientava ali com tudo que estava acontecendo naquele período da história. Gostei do livro e não posso deixar de recomendar essa leitura pra vocês, se você gosta de um novelão vitoriano. Finalizei também O Monge. Eu não posso dizer que foi uma decepção, mas foi totalmente diferente do que eu estava pensando que ia ser essa leitura. Foi horrível, assim, no sentido de que, não que, eu não, sei lá, também não posso dizer que essa história é boa. Tudo que acontece aqui é horrível, esses personagens, os acontecimentos. Nem do final eu consegui gostar, porque eu achei horrível, tenebroso, pesado. Ai, não sei, gente, eu tava esperando uma coisa gótica, mas só que aqui não foi só gótico, foi também um terror, ai, tanta coisa, mas não sei, leia a sinopse, procure saber um pouco mais se você tem interesse em ler essa história, e possa ser que pra você ela funcione melhor do que pra mim, ainda que de que certa maneira foi bom ter lido esse livro, porque eu tinha muito interesse, muita curiosidade de ler ele, então finalmente eu li, ainda que não tenha sido exatamente o que eu tava esperando que ele fosse. Outro livro que eu terminei na quarta noite, hoje é sexta, gente, e desde então eu não li mais nada, mas eu me sinto muito satisfeita com tudo que eu li até aqui, cheia, preenchida, sabe, assim, alimentada. Então terminei Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, e ainda tem aqui um trecho que fazia parte de Alice através do espelho. Eu pensava que era um conto, mas não, era um trecho que até um bom tempo atrás ninguém sabia nem da existência, e que sinceramente eu não acho que fez, assim, várias pessoas pensam o contrário, mas eu nem achei tanto que fez assim tanta falta pra história. Mas foi interessante ler. E assim, a satisfação que eu estou sentindo em ter lido esse livro nessa edição é imenso, porque sempre foi um sonho meu desde que eu descobri essas edições ter. Eu via nos livros de coleção da Zahar, que as pessoas faziam aqui no YouTube, e tantos outros vídeos que eu via, onde ou alguém estava lendo algum desses livros ou mostrando essa coleção, e eu sempre tive esse desejo de ter, já fazia uns anos, e agora que eu tô tendo a possibilidade de começar essa coleção, então eu tô muito feliz de verdade e satisfeita. Não tenha sido a melhor história que eu já li na minha vida, ainda assim foi divertida, doidinha, foi legal.
gostei de ler, estou feliz com a minha leitura. Aí temos aqui também Sombra da Noite, do Stephen King, que eu avancei bastante. Vou continuar a leitura dele durante esse mês, pretendo terminar ainda agora em fevereiro. Gostei dos contos, uns mais, outros menos. Alguns, sinceramente, na hora que eu terminava de ler já tinha até esquecido, porque tipo, não acrescentar em muita coisa, mas tá sendo divertido, tô gostando de fazer essa leitura. Jurassic Park, que também quero finalizar ainda esse mês, passei da metade, tô gostando muito. Tem algumas diferenças com relação ao filme, até onde eu me lembro, mas nada demais também. E essas diferenças muito que acrescentam a mais na história, mais informações, mais coisas que estavam acontecendo, que está acontecendo aqui. Então, assim, tô gostando muito dessa leitura e pretendo finalizar, como eu já falei aí, esse mês. E o legal também dessa edição aqui é que no final tem alguns extras, eu acho que é uma entrevista. Não lembro agora se é com o diretor do filme ou é com o autor. Eu acho que é com o autor falando alguma coisa com relação ao livro, aliás, ao filme. Então, estou curiosa também para ler essa parte. E tenho aqui também o quarto volume de Sherlock Holmes, que eu acabei não conseguindo chegar nele, mas ainda agora em fevereiro pretendo ler 1 ou 2 contos ainda, quem sabe, desse livro aqui. Foram dias bastante proveitosos no quesito leitura. Então, muito obrigada a você que chegou até aqui no final desse vídeo e eu espero te encontrar no próximo.